Você sabe como você montaria um portfólio internacional, mesmo começando com pouco? E se eu te dissesse que com 20 a 50 mil reais você já consegue fazer isso? E melhor, muitas vezes mais protegido do que muitos fundos milionários. Muita gente acredita que dá para diversificar bem somente com muito dinheiro, mas a verdade é que com algo próximo a 20 mil já dá para fazer investimentos fora do Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu montaria uma carteira internacional se eu tivesse começando hoje. Não é nenhuma dica de investimento, até porque eu não faço stock picking de ações. O meu negócio é analisar o macro. Eu gosto de entender como é que está o sistema, a liquidez do mundo, como que os governos estão lidando com seus próprios problemas, e a partir desse cenário que eu monto as minhas estratégias, inclusive a que eu vou te mostrar hoje. Mas antes de eu entrar exatamente na divisão de carteiras, eu quero deixar claro uma coisa. Hoje, 100% dos meus investimentos eles estão fora do Brasil. Não porque eu não goste daqui, mas a situação fiscal e econômica me deixa muito pessimista com o Brasil. Em 2024, teve uma saída líquida de 24 bilhões de reais da B3. E somente no primeiro trimestre de 2025 já saiu mais de 10,8 bilhões. Eu vejo também um governo que ele não incentiva o crescimento das empresas e uma taxa Selic que nesses patamares acaba sugando toda a liquidez do mercado. Vários fundos daqui eles estão sambando para sobreviver. Os resgates eles já estão massivos e direcionados para renda fixa. Os fundos multimercados, que são obrigados a ter um percentual de investimento em bolsa, para garantir que vão honrar os cotistas sem terem grandes prejuízos, eles acabam alocando só em empresas líquidas, e assim eu penso que mais de 80% das empresas listadas na bolsa hoje, elas estão com um desempenho péssimo nos últimos anos. E por último também eu quero trazer alguns dados históricos para você entender por que estar exposto no Brasil é arriscado quando você faz comparações. Não tem um índice hoje oficial da B3 que pegue o índice Bovespa e corrija pela inflação, mas eu achei um estudo bem interessante. Ele comparou 22 anos, de 2000 até 2021. O Ibovespa nesse período cresceu 513%, mas após ajustado pela inflação, nesses 22 anos, ele subiu apenas 58%. Ou seja, se você anualizar, dá um retorno de 2,1% somente. Bom, você pode até estar falando que ganhou da inflação, porém, se você for analisar o risco que você correu, ele é muito maior. E se você for pensar relacionado ao teu poder de compra, desde os anos 2000 até hoje, ele está igual. Como muitos produtos de hoje são importados, a gente precisa colocar nessa equação também o dólar. E aí eu não vou nem fazer a comparação, porque daí você desanima. Mas isso significa que eu nunca mais vou investir aqui no Brasil? Com certeza eu adoraria que parte dos meus investimentos voltasse aqui para o Brasil. Mas eu acredito que atualmente não é o melhor time. Apesar de apostar hoje no Brasil, pode render retornos extraordinários, porque a gente está com ações extremamente baratas. Mas uma coisa que eu já vivi e aprendi aqui com o Brasil, principalmente porque era o começo dos meus investimentos, é que todo poço tem um alçapão. Eu já sofri com empresas que eu acreditava que eram boas e baratas na casa dos R$ 24. E aos poucos elas foram degradando, caindo ao longo dos meses e elas chegaram a custar R$ 3. Nessas fases é difícil você controlar a emoção, principalmente se você está alavancado. Aqui no Brasil, eu já perdi muito mais do que eu podia perder. Eu demorei tempo demais para recuperar o que eu perdi. Mas uma coisa que eu aprendi com o mercado é que sempre ele vai dar uma oportunidade e sempre tem o dia de amanhã. E como aconteceu na Argentina, quem esperou a hora certa de entrar conseguiu surfar a onda por anos. Então, pode ser que o Brasil seja a próxima Argentina a partir do ano que vem. Agora, vamos aos portfólios. Eu vou montar duas carteiras que eu faria e eu vou acompanhar mensalmente aqui com vocês os resultados e os possíveis ajustes que a gente pode fazer nela. Mas antes de prosseguir, eu só quero de novo lembrar que não é recomendação nenhuma de investimentos. É só como eu montaria a minha carteira se eu estivesse começando hoje. E a primeira carteira, eu vou fazer um perfil de quem é mais pé no chão e está começando realmente agora e tem pouco conhecimento no mercado. Com esse perfil, eu diria que você pode começar a partir de uns R$ 20 mil. Essa é uma carteira que você não vai ter grandes sustos e com certeza você não vai estar exposto 100% ao Brasil. Aqui vai então uma sugestão de alocação. 35% eu alocaria numa renda fixa americana, cujo ticker do ETF é BILL. Ele é um ETF que ele replica os preços dos Treasury Bills, que vão de 1 a 3 meses. Ou seja,
você está jogando o jogo do curtíssimo prazo. São investimentos em títulos e você consegue ter uma liquidez imediata sem ter nenhum tipo de prejuízo ou marcação a mercado, caso os juros disparem. 25% eu alocaria num ETF de SP500, com o ticker SPLG. Ele é um ETF que replica o SP500. Eu acredito que, como o mercado brasileiro, o americano também é extremamente concentrado. E como eu não faço stock picking de ação específica, eu acredito que eu tenho um maior spread colocando dinheiro no S&P 500 mesmo. Além de levar em consideração que muitas pessoas tentam bater o S&P 500, mas não conseguem. 20% em renda fixa brasileira de curto prazo, com liquidez imediata. É o Tesouro Selic. Hoje em dia, os juros brasileiros eles estão muito bons, porém, eu não sei se estamos no ponto mais alto da curva de juros. Caso você acredite nisso, seria melhor estar numa renda pré-fixada, e quanto mais longa, melhor. 10% em ouro. O ETF é o GLDM, também lá fora nos Estados Unidos. Essa alocação em ouro só não é maior porque ele já está bem sobrevalorizado. A China vem carregando o preço do ouro para cima nesse último ano. Os títulos americanos que a China possuía e que estão vencendo não estão mais sendo renovados. E ela está alocando em ouro em vez disso. O ouro é um protetor para a tua carteira. E por último, eu investiria 10% em Bitcoin, em autocustódia. Aqui é uma aposta, na minha visão, extremamente segura. O Bitcoin tem vários triggers ao longo dos próximos anos para virar um dos ativos mais valiosos do mundo. Esse perfil está com 80% dos investimentos fora do real. Então ele já protege você de inflações que podem ocorrer aqui no Brasil e de crises locais também. E na minha visão, esse é o máximo que você pode fazer de diversificação com esse valor na tua carteira. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que mostra um pouco mais minha preocupação com os mercados para os próximos meses. Por isso eu fiz essa alocação específica nessa carteira. 55% desse portfólio está alocado em títulos líquidos, praticamente cash. Tem 20% de reservas estratégicas e só 25% em ações. Agora, se eu já entendesse um pouco mais sobre o mercado, como que funcionam as engrenagens do sistema monetário internacional, eu faria essa alocação. Porém, essa alocação, na minha visão, precisa ter pelo menos uns 50 mil reais. 30% eu alocaria em ETF de índices americanos. Aqui eu colocaria uma diferença básica. 25% eu colocaria num ETF de S&P 500, assim como na outra carteira, com o ticker SPLG, e 5% eu alocaria em TQQQ. Aqui é uma pimenta que eu adicionaria para tentar surfar essas altas dos 2 próximos meses que eu acho que vão ter. Ele é um ETF que replica o Nasdaq, porém ele é 3 vezes alavancado o valor do Nasdaq. 20% eu alocaria em Bitcoin, também em autocustódia. Minha exposição pessoal é bem maior que isso no Bitcoin, mas é porque eu já venho entendendo os conceitos dele há anos e cada livro que eu leio, eu confio mais nessa tese. Para mim, o Bitcoin não é só um investimento, é um seguro contra o sistema atual. Mas não se engane, se tiver um crash, ele vai descer de elevador assim como os outros. 5% em ouro, o ETF com o ticker GLDM. Pela mesma lógica, é uma proteção em cenários de colapso de confiança do sistema. 10% eu alocaria em prata. Nessa carteira, eu vou preferir um pouco mais a prata, justamente porque ela está atrasada em relação ao ouro. Porém, com a prata, você precisa saber exatamente a hora de sair. Então, saídas parciais são necessárias, porque ela explode muito rápido. 15% eu alocaria em renda fixa global. Assim como na outra carteira, o ticker ETF BILL. É o ETF dos T-bills americanos. 17% eu deixaria em renda fixa do Brasil, em Tesouro Selic. Assim como o ETF BILL seria praticamente um cash. E aqui, por último, eu alocaria 3% de proteção via opções. Aqui fica um pouco difícil eu falar para vocês quais opções eu escolheria, mas com certeza eu entraria em proteções mais longas e curtas ao mesmo tempo, tanto nas ações quanto no Bitcoin. Eu colocaria proteção baseada no notional que eu tivesse daquele ativo, ou seja, eu protegeria com opções 30% nos índices de bolsa, 15% nos metais e 20% em Bitcoin. Esse portfólio eu só teria se eu tivesse bem preparado emocionalmente para uma volatilidade maior. Claro que com portfólios maiores você consegue fazer uma diversificação ainda maior e consegue diluir o teu dinheiro em alguns outros ativos. No meu portfólio, por exemplo, eu tenho um pouco de especulação em euro e no iene japonês também. Ultimamente eu venho estudando bastante a Argentina. Depois que o Milei ganhou lá, as bolsas explodiram e a Argentina está vindo cada vez mais forte ano a ano com a sua economia. Porém, se eu alocar parte do meu capital na Argentina, eu também preciso estudar um pouco mais o mercado de lá.
e hoje eu não estou tendo tempo de acompanhar mais um mercado. Agora você pode estar se perguntando se esse portfólio poderia ser adaptado para a tua realidade. Não sei se o que você tem para investir é próximo do que eu passei, mas acredito que já te ajudou e serve como base para você montar o teu portfólio. Até 50 mil, eu acredito que você não precisa inventar muita moda. A partir disso, eu acredito que você consegue ajustar teu portfólio de uma maneira fina que se adeque ao teu perfil de risco. Caso você tiver interesse em montar um plano sob medida para o teu portfólio, tem um link aqui embaixo na descrição que você pode clicar e vir falar diretamente comigo. A maioria das pessoas pensa que diversificar é só ter um pouco de ações e um pouco de renda fixa. Mas se tiver na mesma moeda, acaba não sendo uma diversificação. Você acaba estando centralizado. E nesse momento, o mundo caminha para um ponto de inflexão. Eu realmente acredito que até janeiro ou fevereiro de 2026 a gente vai enfrentar uma recessão global e possivelmente um crash financeiro. E quando isso acontecer, quem estiver bem posicionado vai ter uma vantagem enorme. O Warren Buffett já mostrou isso em 2008, o Michael Burry também. Oportunidades assim, elas acabam aparecendo a cada 20 anos, mas elas sempre beneficiam quem está preparado. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal que falam de alguns pontos críticos que podem gerar esse crash. E se você quiser saber a minha teoria em si, de por que isso vai acontecer e quando eu acho mais provável que aconteça, também deixei um link na descrição. Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no canal, veja os outros vídeos e mês a mês a gente vai atualizando essa carteira para entender qual é o impacto dela no longo prazo. A hora de se proteger agora e de crescer também. Até a próxima.